Boa tarde, amigos do M Trajano Esporte, vinculando aqui já com Futeboleiro no YouTube, nosso programa antes do Baba. Daqui a pouco na Fonte Nova, Bahia América Natal, América Natal 2 partidas e 0 triunfo, o Bahia 1 partida e 0 triunfo, perdeu por River. Hoje joga pelo Campeonato do Nordeste, mas carinhosamente conhecido como Lampions League na Arena Fonte Nova. As atenções todas estão voltadas para o jogo de hoje? Não. Tem o Baianão aí com clássico, domingo, Vitória e Bahia no estádio Manuel Barradas, conhecido como Barradão. Zoações à parte, galinheiro, chiqueiro, lixão, da mesma forma que tem zoação por lá de cá também. E se especula-se que força máxima, claro, vai para o jogo do Bavi. Mas o Bahia precisa vencer o jogo de hoje, devido ao fato de ter perdido o primeiro e a busca pela liderança. E conforme a entrevista de Rogério Ceni anteriormente, o Bahia precisa repetir a campanha que ele fez no Fortaleza, não com essas palavras, né? Ele não fez essa comparação. Mas quanto mais líder, quanto mais bem colocado, vantagens para jogos únicos da próxima etapa. Quarta de final, semifinal e final. De preferência, se ficar líder do grupo, terminar assim, o Bahia pode jogar a final na Arena Fonte Nova contra o outro adversário. E se fala muito em clássico. Clássico é clássico e vice-versa. Parece redundante falar isso, mas isso foi dito por um ex-presidente de um grande clube no passado, nos anos 80, que era o rei das gafes, rei das frases prontas e também do nosso riso. Mas clássico é clássico e vice-versa, é claro que é uma brincadeira, porque se você mudar a ordem das palavras, dá no mesmo. Então você tem que pensar o seguinte, mas eu vi um comentário aqui agora numa certa resenha, onde alguém disse assim: por que falar que o objetivo, o favoritismo é do dono da casa quando você tem um adversário milionário que investiu pesado com elenco de jogadores no mundo, de vários lugares do mundo? É o caso do Bahia contra o Vitória. O time lá da Fatal Models, o time lá do patrocinador de acompanhantes de luxo, zoação à parte, a gente brinca muito com isso, né? Mas é o patrocinador deles contra o patrocinador do Grupo City aqui do Bahia. Então a expectativa é que o Bahia tenha a obrigação de ganhar pelo investimento feito, pela qualidade técnica individual da maioria dos seus jogadores. Por mais que se fale respeitosamente clássico é clássico e não tem favorito, isso é uma mentira. O Bahia é favorito sim, o Bahia tem que impor seu jogo sim e não repetir o que aconteceu com o jogo do River. O jogo de hoje, a oportunidade para estreias. Oscar Stupinhan, o colombiano aí, conterrâneo de Hugo Rodallega. Também a oportunidade para a estreia do colombiano aí, jogador de seleção, Arias. E mais uma partida, quem sabe, de Cuesta, grande zagueiro experiente, que o Bahia tentou no ano passado, não conseguiu, foi para o Botafogo. E o Bahia dá a oportunidade de encorpar seu elenco para que tenha alternativas para fazer uma disputa sadia por posições. O Bahia ainda está muito vulnerável, muito inseguro e não confiável no seu sistema defensivo. O sistema defensivo, diga-se de passagem, zagueiros, laterais, principalmente lateral direita, apesar de toda a experiência de Gilberto, ter feito várias boas partidas, mas ainda não passa segurança, então essa chegada de Arias aí vai ser uma boa oportunidade para dar uma motivada em Gilberto. O problema foi motivação, porque quando ele olha para o banco não tem sombra, como a gente disse. Juba tem feito boas partidas. Marcos Felipe faz grandes defesas, mas ainda com os pés é um terror e precisa melhorar isso. Adriel, apesar de sua juventude também e não ter sequência como titular nos clubes que passou, principalmente o Grêmio, agora o Bahia, mas é um goleiro que tem demonstrado a boa habilidade com os pés. Do meio para frente, o volante, proteção da zaga, o próprio Iago Felipe tem feito bons jogos, queimando minha língua particularmente. Talvez o problema foi físico ano passado, mas está voltando a se aparentar como aquele Iago Felipe do Fluminense, do Rio. Eu acompanhava, gostava do futebol dele, o Rogério confia nele. Rezende já pode se apresentar no jogo de hoje, não sei se titular ou de reserva, de banco, mas é um jogador também que encorpa esse elenco. E esse quadrado do Bahia dispensa comentários. Muita qualidade, outro patamar. Caio Alexandre, o próprio Everton Ribeiro, Cauli, ou Caule, como eles têm chamado lá, e Jean Lucas.
chegam com qualidade, dão passe, chutam, fazem tudo com muita excelência. E o ataque ainda sucumbe um pouco. Tassiano chega muito voluntarioso ali na frente, mas não é o papel dele, mas chega. Everaldo ainda tem muito, não sei se Everaldo consegue aumentar a régua dele. Às vezes dá boas assistências, às vezes ajuda, mas em geral, para um 9 raiz, fica muito a desejar. Biel, muito inseguro, infeliz nas decisões, na última passada, passa além do ponto, não toca com rapidez, não finaliza com força, tem muito problema em finalização, Biel. Ademir, quando entra, incendeia a defesa adversária, chamado fumacinha, mas o Bahia ainda está muito carente de atacantes pelas beiradas. São voluntariosos, chegam junto, até criam, mas o que a gente precisa de finalização tá horrível. E Everaldo não é esse cara. Everaldo erra muito fundamentos de um 9, bola, cabeceio de bola, subir para disputar, bola no pé. Às vezes ele surpreende e faz uma jogada boa, dá uma boa assistência, mas em geral o Everaldo, o custo-benefício ainda é muito baixo. Então a gente tem que pensar no todo. Vamos ver se o Roda Diego, quando chegou no Bahia, também chegou bem, depois caiu de produção, questão de físico, de lesões. Mas vamos ver se o conterrâneo dele aí já chegando. Não podemos nos encantar com o primeiro contato com o jogo. Oscar Ruiz, quando chegou aqui contra o ABC, fez o gol do triunfo naquela oportunidade lá em Pituaçu. E depois caiu no descrédito, não jogou mais nada. Mas enfim, vamos que vamos. Ontem tivemos um jogo muito interessante lá no Rio, Fluminense e Vasco, um jogo tumultuado, um jogo pegado, até pela rivalidade. Mas o protagonista negativo desse jogo foi a arbitragem. Eu já tinha observado esse cidadão em outros jogos, só do brasileiro. Claro que para você ganhar experiência, encorpar e amadurecer, você precisa se submeter a isso, essas pressões, a esses jogos grandes. Mas é aquele árbitro que se perde muito e quando encontra jogadores catimbados, encontra jogadores que sabem fazer a catimba, que sabem argumentar com o juiz, com o árbitro, né? Jogadores que sabem usar a palavra para retardar os processos do jogo, é muito comum. Então o árbitro do Fluminense e Vasco ontem, ele pecou muito pela insegurança e aí deixa os jogadores dominarem a partida e isso vira um caos, porque ele perde o controle. Boa tarde, obrigado Marco pela visita. Então acontece que quando chega uma situação dessa, o lance da mão de Canu, do Cano mesmo, é um lance muito sutil, como foi bem feliz o comentarista ontem da transmissão, a Cazé TV. É uma linha tênue. Quando você bota a mão para proteger na altura do peito, do pescoço, está protegendo o rosto, isso não é pênalti, claramente não, você está protegendo o rosto. Mas quando você desloca levemente essa mão em direção à projeção da bola, que se não fosse sua mão, poderia passar pelo seu rosto no lado, em direção ao gol, seria pênalti. Deveria ser marcado pênalti, que é o que para mim deveria ser marcado. E depende do ângulo que é visto. Então o VAR chamou, o VAR argumentou, mas o árbitro não é obrigado a concordar. Normalmente ele tende a seguir o VAR, mas ele demonstrou personalidade, fez a escolha dele e disse não é pênalti. E na hora da expulsão dos jogadores, para mim totalmente injusta, totalmente podia ter contido aquele com cartão amarelo e gerou o caos mais ainda, porque tudo começou numa bola que ia ser batida lateralmente pelo Vasco. E uma jogada de ar, empurra, o André deu um empurro exagerado, a bola não pode ser marcado pênalti porque a bola não estava em andamento. André deu um empurrão no jogador do Vasco, podia ter tomado o amarelo ali, mas a partir dali já gerou uma confusão. Aí Thiago Santos com o Medel do Fluminense contra o chileno do Vasco já se estranharam e caberia um cartão amarelo. Ele optou pela expulsão. O lance de André foi muito mais agressivo ao empurrar o jogador na área. Claro que teve um teatro também, uma valorização do jogador do Vasco, mas tudo podia ser resolvido com cartão amarelo. E para piorar a situação, ninguém quer ser expulso de um jogo desse. E aí vem o pior, né? Os jogadores demoram de sair, argumenta demais, ele não tem comando, ele fala várias vezes para sair, os jogadores não saem. Eu fiquei assim pensando o tempo todo, pô, ele vai chamar a polícia? Porque demorou. Primeiro saiu o Thiago Santos, o Medel levou ainda um tempão. E no fim a partida teve quase 10 minutos de desconto.
E isso estraga um jogo que tem tudo para ser clássico. E hoje tem a expectativa de Bahia América Natal. O Fortaleza já jogou 3 partidas pelo Nordeste, voltando aqui pela Lampions League, voltando aqui para o anterior. Ganhou do América Natal, perdeu para o CRB e ganhou ontem do River. Então são jogos interessantes. O Bahia vai brigar aí pela liderança, só que para ser líder tem que ganhar com mais de 3 gols de diferença. O América que já perdeu 2 jogos e enfrenta o Bahia é favoritíssimo, mas como se diz muito no futebol, o favorito se conquista em campo com respeito ao adversário, não importa qual a situação, qual ele seja. Porque quando você respeita o adversário, joga sério, joga para ganhar, com humildade, você naturalmente o placar é construído. Se você joga com já ganhou, sem os pés no chão, a coisa tem um revertério, tem um revés. E esse revés aí é que não pode acontecer no jogo do Vitória lá no Barradão. O Vitória é um franco atirador. O Vitória está em casa com torcida única. Lembrando que torcida única, o oposto é 2 torcidas, não é torcida mista. Torcida mista é quando se misturam sem separação física. Muita gente de imprensa aí, de perfis de canais falando errado. Torcida mista é quando está todo mundo junto e misturado sem separação física. O oposto de torcida única é 2 torcidas. O jogo é torcida única. Vale chamar a atenção para que as forças de segurança e os planejadores, FBF, a federação, os clubes, Emerson Ferretti, presidente aí eleito do Bahia, tem um trânsito muito legal entre os 2 clubes, foi goleiro, foi reconhecido e respeitado os 2 clubes, então acredito que Emerson nos bastidores aí já deve estar numa política tranquila com o Fábio Mota, com a Polícia Militar, porque eu estou ouvindo vários comentários do torcedor do Bahia, achando que vai ter agressividade, vai ter hostilidade, até certo ponto natural de se esperar uma hostilidade para um time visitante na rivalidade. O que tem que garantir é que as forças de segurança escoltem o ônibus do Bahia na ida e na volta, antes e depois do jogo. Não quer dizer com isso que eu estou generalizando, dizendo que o torcedor do Vitória é violenta, mas existem os fanáticos. A mesma coisa vale para quando o jogo for na Copa do Nordeste e for torcida única para o Bahia lá na Fonte Nova. Tem que estar garantido para o ônibus do Vitória, o staff do Vitória. Não que a torcida do Bahia seja violenta, mas enquanto houver maçãs podres no pomar para estragar o todo, a gente tem que pensar nisso, infelizmente. Então, da mesma forma que na Arena Fonte Nova, quando o Vitória for, tem que ter uma escolta, uma proteção, uma garantia, e o Bahia tem que ajudar nessa hospitalidade. O Vitória também tem a obrigação, para não repercutir mal, para aqui nacionalmente, que o Vitória garanta com as forças de segurança, o Estado, outras entidades, a segurança dos jogadores do Bahia, da torcida do Bahia que tiver no entorno, já que ela não vai poder acessar o estádio. Então, todos esses lugares aí tem torcida do Bahia e tem torcida do Vitória. Então, né, porque o jogo é em Canabrava, que Novo Marotinho ali, eu conheço aquela região, Estrada Velha, do aeroporto, tem muito torcida do Bahia. Quem desce ali, faz vistoria, fiscalização ali Baixa Fria, no fundo São Rafael, Novo Marotinho, em torno ali, São Marcos, São Rafael, tem muito torcedor do Bahia. E os números do IBGE refletem isso, o Bahia é a maioria. Não é porque tem um estádio ali que a maioria dominante vai ser Vitória. Então, a gente tem que fazer um jogo exemplar de uma festa de torcida única, mas que seja preservada a integridade física dos jogadores, da comissão técnica e do staff, para que a gente não seja mal visto, mal falado, ou mesmo independente disso, que o futebol seja um exemplo de espetáculo e que vença o melhor durante a partida. Mas um passo de cada vez. Antes do jogo de hoje, teve o jogo de ontem, e antes do jogo de amanhã tem o jogo de hoje. Então, antes de pensar no domingo, no Baianão, que o Barcelona tá colado aí, ganhou mais uma. Bahia de Feira, decepção, hein? Entrou na zona de rebaixamento. O Atlético de Lagoinha se recuperando e ganhou lá dentro da Arena Cajueiro. Falando em recuperação, o Corinthians, que estava como lanterna geral do campeonato, estava o último do grupo, já arrancou aí 2 triunfos, goleou ontem o Botafogo de Ribeirão Preto. Tivemos uma situação lamentável. Rapaz, tudo que envolve criança, família, principalmente criança, qualquer coisinha vira covardia. Então é importante que a gente fique atento, porque teve uma situação de hostilidade da torcida do Botafogo que vaiou o pessoal do Corinthians. Uma criança entrou em prantos e ainda assim o pessoal hostilizando uma família
que a princípio ali eu não entendi direito, acho que era uma área mista, tinha um corintiano no meio de botafoguense, isso no próprio estado, e olha que eu não estou falando de rivalidade aqui de grandes não, viu? Eu estou falando com todo respeito à grandeza do Botafogo de Ribeirão Preto, revelou aí para o Brasil, para o mundo, Sócrates, Raí, não tem por que um campeonato paulista, uma família ser hostilizada e uma criança em pranto, chorando, e o pessoal continuando gritando como se nada tivesse acontecido. Gente, vocês podem até não respeitar os adultos, mas respeitem as crianças, por favor, porque a gente já tem afastado as famílias e as crianças do estádio, e com elas presentes, agarrada ao pai, é uma cena triste, emocionante e repugnante. Se aqui no Brasil fosse um país sério que se aplicasse leis, pegava o reconhecimento facial e esses cidadãos não entravam mais no estádio. Não precisa chegar ao ponto, às vezes, de fato, violência não. A gente tem que cortar esse mal pela raiz. Essas pessoas estão afastando. Se foi erro da organização, do planejamento, é outra história. Mas vaiar uma família, hostilizar uma família com presença de criança que o pai chegou a carregar no colo, essas cenas me tiram do sério. E vamos em frente. Antes do Baba, pré-jogo, estaremos colocando aqui essa rápida live no YouTube. Acessem o canal Futeboleiros, se inscrevam, curtam, olhem a campanha do Pix aí, vejam os outros vídeos e colaborem com o nosso trabalho. Um grande abraço.